Boa tarde, meu irmão ouvinte. Nesse dia tão importante, profundo para todos nós, significativo, né? Não tem como não dizer Feliz Natal. Até aqueles que não acreditam em nada dizem nesse dia Feliz Natal. Até aqueles que não lembram mais de Jesus, não dão importância a Ele, negam-no, inclusive. Todos esses hoje falam uns para os outros Feliz Natal. Sabe por quê? Porque a arrogância deles não tem poder diante daquilo que é bom, daquilo que é amizade, daquilo que expressa amor. Isso é que é Natal. Colocar Cristo no centro não é falar o nome dele só. É viver, expressar a amizade, o carinho. Isso o ser humano tem dentro de si. A petulância dele, às vezes, o faz entender, o faz passar uma imagem diferente. Mas todo mundo tem esse conteúdo dentro de si. E no Natal, isso vem à tona. Não tem como não ser criança. Não tem como ser alguém petulante, não. Hoje não é dia de petulância, de arrogância. É dia da gente deixar a criança dominar. E às vezes nós falamos, né? Por que só no Natal? É o que nós todos dizemos e perguntamos. Por que só no Natal? Amanhã já é dia 26. Será que acabou a acolhida, a amizade, a bondade, a delicadeza? Se você vai numa loja hoje, igual eu fui ali embaixo no supermercado, na padaria, aí logo você vê as pessoas todas com semblante melhor, né? Te tratando com mais delicadeza. Por quê? Porque hoje é Natal. É terrível ser só hoje. Mas, como diz os antigos, antes pingar do que faltar, né? Pelo menos um dia na vida, um dia no ano, as pessoas lembram que devem ser mais amáveis, que devem ser mais cordiais, que devem ser mais respeitosas, que devem ser mais pacíficas. Quem sabe, um dia acostuma e passa a viver isso todos os dias. Deus está fazendo a obra, né? A gente não sabe. E essa música está aí cantando, né? Deus nasceu criança como nós, para ser nosso pastor. Pois é um pastor criança que nos ensina a sermos crianças diante dele, mas ele também não quer ter um poder opressor, ele quer ter um poder de criança, viu? De humildade, é o poder do amor. O poder do amor é o poder da criança. A gente olha para uma criança e vê um poder muito grande. Ela não tem força nenhuma, física não. Ela não tem força intelectual, não tem força de persuasão, não, nenhuma. Ela apenas tem a força do amor. Essa é a força. É assim que Deus nos conduz, é assim que Deus quer ser o nosso pastor. E acolha vocês todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vamos acolher a palavra hoje. Eu sei que muita gente não vai ter condição de ir à igreja, de participar de uma missa, da Eucaristia, mas pelo menos vamos
mergulhar um pouquinho na palavra de hoje, nessa mensagem que Deus quer nos passar através da liturgia da palavra. Hoje, excepcionalmente, eu vou comentar sobre as 3 leituras, a primeira, a segunda e o Evangelho. Então nós vamos, já a primeira leitura de hoje, de Isaías, capítulo 52, 7 a 10. Como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação, e diz a Sião: reina teu Deus. Ouve-se a voz de teus vigias, eles levantam a voz, estão exultantes de alegria, sabem que verão com os próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém. O Senhor consolou seu povo e resgatou Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço aos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. É um texto tirado da segunda parte do livro do profeta Isaías, como nós já falamos várias vezes. Não se é atribuído a Isaías, mas não é dele o texto, nem a segunda parte, nem a terceira, só a primeira parte do livro de Isaías. Então, é chamado livro da consolação de Israel, em que o profeta chega às ruínas de Jerusalém para anunciar, não é? Ele anuncia num tempo de ruína, num tempo de insegurança. Aquele povo estava já há muito tempo no exílio da Babilônia e já estava no final do exílio, umas reviravoltas políticas muito grandes naquela época. A Pérsia estava dominando a Babilônia, o rei Ciro viria a ser o rei do território onde o povo estava exilado. Aí vinha aquela dúvida, né? O que será de nós agora? O que ele fará conosco? Então, o profeta toma essa voz de Deus e vem anunciar ao povo com alegria, dizendo ao povo que Deus iria transformar aquele povo. É isso, gente. Não adianta a gente querer falar outra linguagem. Nós podemos até falar, mas nem nós mesmos concordamos com isso, né? Uma pessoa, às vezes manda, tem gente que manda muita mensagem boa, mas tem gente que manda mensagem de violência dizendo, tá vendo? Natal não existe, é isso aí, ó. Mas eu pergunto, você quer isso aí? Quer dizer, não adianta você difundir mensagem de violência, mas você quer isso para você? Você quer que alguém chegue agora na sua casa, te dê um tapa, te dê um tiro no seu filho, na sua mulher? Você não quer, né? Então por que não é Natal? Por que não temos que proliferar aquilo que é bom, difundir aquilo que é bom, difundir a paz? Por que ficar emperreado e querer difundir outra coisa? Que insensatez é essa? Se nem a nossa própria vida, a vida de quem fala, não quer isso. A própria vida nossa está dizendo para nós o que ela quer. Então, felizes aqueles, felizes, como diz aqui o texto de Isaías, né? Como são belos os pés de quem anda sobre os montes, anunciando a paz. Anuncia e prega a salvação, né? Que prega alegria. Exultai-vos, ó ruínas. É isso, gente. Vamos anunciar diante dos escombros
né, da destruição. Vamos continuar a anunciar mesmo, né, que Deus está presente, que todos os confins da terra vejam, sintam essa salvação que vem do nosso Deus. Pois é, como é bom anunciar a paz, a boa notícia, né? Como é bom dizer, o teu Deus é rei, o nosso Deus é rei. Anunciar resgate, né? Aquele que anuncia, não só anunciar, mas anunciar, sentir, ver e fazer. Não é mesmo? Então é isso. É o próprio profeta aí, esse profeta anunciador que é o mensageiro a esse povo exilado, desanimado. Vamos ser mensageiros uns para os outros? Paga a pena, viu? Não vai fazer mal a ninguém a gente ser anunciador da paz, anunciador das coisas boas, viu? Porque coisa ruim, gente, já tem muita gente fazendo isso aí, né? Já tem muita gente destruindo muita coisa. Já tem muita gente destruindo gente. Vamos fazer o contrário. Por que nós não façamos de cada dia um dia de Natal, de anúncio? Dizer, não, vai nascer algo bom. E é verdade. Quem disse que não vai nascer algo bom? Quem vai me garantir que vai parar no que é ruim e ficar eternamente ali congelado? Não, não existe isso. Nós sabemos que não existe. Nada se congela. Tudo está em movimento. E nesse movimentar, Deus vai agindo tanto naquilo que é ruim, também naquilo que é bom. Ele é o nosso pastor. Nós somos o seu rebanho, né? E o Salmo aí diz, os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. E o Salmo, então, que é o Salmo 97, diz, cantai ao Senhor Deus um canto novo. Às vezes nosso canto é canto velho, canto que não é só porque repete, não, viu? É porque é cantado com o coração velho, é cantado, é mensagem que não quer passar mensagem boa, só fala com a boca, só canta bonito, só tem harmonia de som. O canto novo é um canto que renova, é um canto que exalta, que traz alegria. Esse é o canto novo, né? Não é cantar misérias, é cantar a salvação. Hoje é muito comum cantar miséria. Não, miséria não é nossa inspiradora. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios, sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação às nações, sua justiça. Recordou seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Cantai salmos ao Senhor, ao som da harpa, e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, nosso Rei. Esse salmo é chamado um salmo da realeza do Senhor, né? Que louva, exalta, agradece o poder universal de Deus. Ele é nosso Rei, né? Mais do que nunca a gente tem que saber disso, Ele é nosso Rei. Foi um momento difícil em Israel,
né? Onde o povo depois acaba reconhecendo as suas faltas diante de Deus. E o Salmo é como uma reconciliação do povo com Deus e também com os irmãos, com as nações vizinhas, né? Trazendo Deus como Senhor, como Rei de todas as nações, não só Israel. Isso aí é um hino também de quê? De esperança, né? De profetismo, de futuro. O Senhor como Rei de todos. É assim que nós esperamos. Não esperamos as pessoas todas numa religião só. Isso não vai acontecer, não. Nem todo mundo pensando na mesma coisa. Mas deixar o amor de Deus, né? Deixar a vida reinar. Isso aí é deixar Deus reinar. Deixar a vida falar mais forte e tudo aquilo que é da vida falar mais forte. Isso é Deus reinando. E nós esperamos, sobretudo agora nesse tempo de pandemia, né? Em que isso está sendo falado demais, para que todas as nações reconheçam o valor da vida, tá? E coloquem a vida no centro. Quem sabe os exercícios dessa pandemia nos levarão a entender e praticar isso, não é? Ver que... Outro dia estava vendo uma coisa interessante, alguém dizendo na televisão que pode estar nascendo uma humanidade nova. Uma humanidade que vá buscar realmente e valorizar realmente aquilo que deve ser valorizado, aquilo que é central, né? Porque às vezes a gente está desperdiçando muito a nossa fé em outros valores, em outras garantias, esquecendo aquilo que é o central, né? Quem sabe comece uma nova humanidade. Nós esperamos. Assim como o povo exilado, o profeta anunciava algo novo que iria nascer, nós também podemos, em meio aos escombros, em meio a tantas mortes, anunciar que vai nascer algo novo. Eu espero que nós vamos colher muita coisa boa depois dessa pandemia. E os mortos, né? Os próprios mortos vão nos trazer essa mensagem. Outro dia eu estava vendo aqui na internet tudo, um desses cantores aí sertanejo que morreu, né, nas redes sociais. Ele vivia criticando a pandemia, dizendo que era bobagem, essa coisa de ficar politizando a pandemia, né? Entender, né, gente, que a pandemia ela não tem de diferenciação para ninguém. O vírus pega qualquer um. Ele não está olhando se você é da esquerda ou se você é da direita, não está olhando isso não, viu? Se você tem corpo e está vivo, pega, né? Então a pessoa morreu essa semana, né? O mesmo que dizia que a pandemia era bobagem e tal, ficar pregando isso em rede social, tá vendo? Pregar isso para quê? Se existe uma realidade, a não ser que é tudo mentira, ninguém tá morrendo nada, a não ser que é mentira, não é? Isso aí é impossível. Mas se existe uma realidade aí nos ameaçando, para que nós ficarmos pregando outra coisa? Porque as pessoas são influenciáveis, elas são assim facilmente, não estou falando todo mundo não, graças a Deus, mas grande parte do nosso povo é facilmente influenciável. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente anuncia, sobretudo aí nessas redes sociais, né? Antigamente os anúncios custavam chegar, hoje não. O que nós anunciarmos hoje vai atingir as pessoas com uma rapidez muito grande. Então é preciso nós tomarmos cuidado, viu? Nós tomarmos consciência do poder da comunicação hoje, viu? E não ficar falando besteira, não. Aproveitar que nós temos um meio de comunicação, os meios de comunicações nos possibilitam comunicar muito rápido nossas ideias, então vamos aproveitar
e comunicar coisas boas, né? Vamos ser arautos, comunicadores, anunciadores de algo bom, não do mal. Muito bem. E o Evangelho, vamos ao texto do Evangelho? O Evangelho de São João, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem, enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo, ilumina todo o ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. Deu sua plenitude, todos nós, de sua plenitude, aliás, todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nolo deu a conhecer. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã, é muito fácil a gente falar de Deus na teoria, né? O Deus teórico entusiasma muito, toca nos sentimentos de uma maneira muito fácil, mas é preciso nós entendermos que Deus, ele é, não é? Eu gosto muito de sempre repetir isso aí, não é? De onde veio aí Javé, aquele que é. Deus é. Deus não é fantasia. Deus é realidade. Portanto, a sua palavra não pode ser palavra vazia. A palavra de Deus é palavra que constrói vida. É como luz, que não é mentira, né, meu irmão, minha irmã? Esse texto do Evangelho, ele é tirado do início do Evangelho de João, né, que nós chamamos de prólogo, né, que é o iniciozinho do Evangelho. O Evangelho de João, ele foi escrito nos anos 90, por aí, né, que revela o Pai aos homens. Esse é o centro do Evangelho de João, né? Revelar o Pai, revelar Deus aos homens em Jesus Cristo, né? E através de Jesus mostrar esse amor de Deus, dar-lhe luz às pessoas, dar luz às pessoas, né? E começar uma nova criação, começar um novo povo. Nós acabamos de dizer aqui agora, né? Começar novo tempo. E o Evangelho de João
já começa no início com um texto parecido lá com o Gênesis, né? Fala do começo, esse recomeço que vem através de Jesus Cristo, né? É muito interessante isso aí. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Deus como um espírito, uma força comunicativa da verdade, não é? Então, isso é muito interessante. Deus como verbo. Verbo, né, até na língua portuguesa mesmo a gente fala, né? Uma das definições de verbo é isso, que expressa uma ação, né? A palavra não tem sentido sozinha. Pular é pular mesmo, cantar é cantar mesmo, sorrir é sorrir mesmo, né? Comer, alimentar-se, tudo isso é verbo. Está indicando o quê? Uma ação. Então Deus é essa comunicação, mas não é comunicação vazia, não, viu? Portanto, nós falávamos lá do Isaías no início, aquele que anuncia, mas anunciar apenas não, é anunciar o que vê e a partir daí fazer, porque senão as palavras ficam vazias, viu? Palavra vazia, tem sentido algum. Ela pode despertar sentimentos, uma série de coisas, mas ela não é o fazer, ela não é o acontecer, ela não é a realidade. E fora disso, olha, Deus também para nós passa a ser teoria. E tudo relacionado a Deus passa a ser teoria, não é? E nós sabemos pelo Natal hoje que Deus quis, essa é a mensagem de João, que Deus quis se fazer pessoa. Deus quis mostrar-se através do físico, do ser humano, entrar na nossa carne, né? E o Evangelho fala de alguém que anunciou essa salvação em Jesus, mas ele não só anunciou a salvação, ele encarnou esse Espírito, ele viveu na simplicidade do deserto, na maneira de vestir, na maneira de se alimentar, não é? Ele viveu, que é João Batista, né? Nos apontou a salvação, né? E deu testemunho. Então, Jesus é o quê? É a palavra comunicativa de Deus. Em Jesus está a palavra. Em Jesus está a comunicação de Deus. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então é na vida. A vida comunica por si só, viu? Não adianta muitas palavras. A vida comunica por si só, né? E o Papa ontem, na sua homilia de Natal, mais uma profundidade. Ô, gente, o Papa, nossa, eu oriento a vocês a pegar, vai na internet, pega, eu até mandei para os grupos e tudo, a palavra do Papa aos cardeais no dia, na segunda-feira, dia 21. Que maravilha, que maravilha. A gente tem vontade de ouvir toda hora, né? Porque é um retiro espiritual. E ontem ele, naquela missa mais rápida lá no Vaticano, né, por causa da pandemia e tudo, ele dizia que Jesus, que Deus veio como filho para a nos ensinar, para que nós aprendamos a ser filhos. Veio como filho para que nós aprendamos a viver como filhos. É muito interessante isso. E nós terminamos então
essa nossa reflexão, que não pode ser muito longa, com a segunda leitura da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 6, dizendo: muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nesses dias que são os últimos, ele nos falou por meio do Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também ele criou o universo. Esse é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele suscita o universo com o poder de sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. Ele foi colocado tanto acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: tu és o meu filho e eu hoje te gerei? Ou ainda, eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho? Mas quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. É o Senhor Jesus que é o centro. Ele que é o sentido da nossa vida, deve ser o sentido do nosso Natal. Ele é palavra viva de Deus. Ele é comunicação viva de Deus. E Jesus não veio para falar bonito, para celebrar ritos e ficar por isso só, não. Jesus veio para fazer a sua obra. E Jesus comunicou o quê? Para os pequenos, para os fracos, para os excluídos, para os pecadores, por todos aqueles que não eram bem acolhidos pelo figurino social da época. Jesus é a lei, não lei do papel como a lei de Moisés, cheia de normas e de peso para as pessoas. Jesus é a lei do amor, mas é o amor operante, é o amor de Deus, é palavra, é o faça-se, como diz muita teologia, a autocomunicação de Deus. Deus diz: faça-se a luz, e a luz foi feita. E a luz, como diz o Evangelho de João, luz é verdade. Por que a gente sabe que luz é verdade? Acenda uma luz na escuridão para você ver se aquilo ali é fantasia. Não. Por que você sabe? Por que a gente sabe que a luz é uma realidade? É porque a claridade, a ação dela, né? O efeito dela é a claridade. Então aquilo não é mentira. Luz não é mentira. Nunca vai ser. Então que nós sejamos luz. Luz no mundo. Que as nossas palavras não sejam só palavras de Natal. Não sejam só palavras de efeito. Palavras quando eu não tenho nada que falar com o outro, eu falo Feliz Natal. Eu falo que Deus lhe abençoe. Eu falo um tanto de coisa bonita. Mas é só para preencher espaço. Não. Que as nossas palavras sejam condizentes com a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Pois é, meu irmão, minha irmã. Se tudo que nós falarmos, nós procurarmos dar sentido concreto, sempre será Natal. Pode ter certeza. Porque sempre vai surgir algo novo. Porque nós vamos falar muita coisa ainda. Viu? Nós vamos falar muitas coisas. Eu chego da janela aqui às vezes, fico vendo o povo construir aqui um edifício e fico falando, meu Deus, como está sendo penoso esse povo construir, né? Isso vai demorar uns 3 anos para construir um edifício aqui, perto da rua Guajajaras. E eu estava falando, pois é, isso tudo começou de uma palavra. Foi alguém que disse em algum momento, vamos construir um prédio ali? Vamos, tá vendo? E agora a palavra está sendo concretizada. É assim, se tudo que nós falarmos for traduzido, né, para algo concreto, se nossa palavra é o faça-se de Deus, pode ter certeza, nossa palavra vai construir muita coisa e vai construir um mundo novo. Por quê? Que nós queremos viver e continuamos comunicando
com várias palavras, tá bom? Que o Senhor nos abençoe, que seja Natal hoje e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça esta bênção sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. E até amanhã, na graça de Deus. Lembrando que amanhã nós temos o programa Condutor de Cristo pela Rádio América, às 12h30 às 14 horas. Estamos juntos lá, tá bom? Que Deus abençoe e um Feliz Natal para todos, hoje e sempre. Amém.